o teu amor. Oramos, Senhor, a favor deste país, a favor do futuro desta nação. Está chegando as eleições. Queremos que Tu nos mostres, precisamos que Tu nos mostres, Senhor, o candidato a votar. Precisamos que haja uma mudança nesse país, porque o povo está carecendo, Senhor. O povo precisa de que mudanças aconteçam. Tanta miséria, tanta fome, tanto desastre. Este é o ano da esperança para a Igreja Mais Vida. Temos esperança de que coisas boas vão acontecer. Orienta-nos, Senhor, naquilo que há por fazer em nossas vidas. Te agradecemos pela Tua providência diária. Oramos nesse início para a vida financeira dos Teus filhos. Temos escutado testemunhos de quanto Tu tens operado e enviado para o Teu povo. Somos gratos porque quando falta, Tu envias, Senhor. Quando recebemos, Tu tem nos dado sabedoria em administrar. Então que essa administração vá à prefeitura, vá ao governo estadual, governo federal, ministérios, para que as famílias tenham o que precisam para continuar caminhando. A esta igreja, muito obrigado, Senhor, pela Tua providência. Obrigado pelas curas, pelas libertações. Obrigado porque ainda chegaremos até o último dia de junho, contando coisas boas que Tu tens feito a favor do Teu povo. Fica conosco, é o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus, graça e paz. Boa noite, a paz do Senhor. Eu tenho uma coisa boa para contar. Pode contar? Com certeza. Não tenho mais diabetes. Ó, fui ao médico essa semana. Tenho que manter controlado. O médico disse que eu estou produzindo muita insulina desde lá atrás. Então, a glicose está no controle, administrada, mas medicação precisa continuar para abaixar o nível de insulina. Para quem não sabe, aprendemos com ele, o corpo tem uma limitação de produção de insulina. Se produz demais, o corpo para de produzir a insulina e então a glicose sobe, que é a insulina que segura a glicose. Então, já baixei bastante o nível, né, de insulina, mas ainda está alto. Quer dizer, está baixando, mas está lá acima. Então, esse é o controle que temos que fazer. É bênção de Deus, não é? Com certeza. Semana passada para cá, a pressão foi lá em cima. Ficou assim, alternando. O Lucas não sabe, não. Ficou lá em cima, alternando. Um dos motivos de ter ido ao médico. Então, ele também descobriu que eu tenho problema de tireoide, hipotireoidismo, então tomo hormônio todo dia. Então, está tomando hormônio demais. Diminuiu a dosagem do hormônio que controla a tireoide. Então, já é também boa notícia, né? Deus tem feito coisas boas assim. Tem nos dado bons momentos em meio à crise. Porque, na verdade, nós não estamos em crise, estamos em Cristo. E com Cristo, como a irmã falou, coisas improváveis acontecem. A tendência são coisas ruins, infelizmente. Não só no Brasil, mas no mundo todo. Desastres, economia, finanças, está desabando tudo e temos esperança. E essa esperança tem nos feito caminhar. Essa esperança tem nos dado motivação para crer que nós somos o povo mais feliz dessa terra. Porque temos Cristo. E Cristo nos deu a sua palavra. Manual de instruções para vivermos bem nessa terra. Bem espiritualmente,
bem emocionalmente, bem profissionalmente, bem financeiramente. Deus tem nos dado coisas boas nesses tempos. Êxodo 25. Começamos o módulo sobre tabernáculo, e todo o estudo do tabernáculo vai nos mostrar os propósitos de Deus para a nossa vida. O que devemos fazer para ter essa felicidade? O que devemos fazer para ter a providência de Deus? O que devemos fazer para estar em Cristo e não em crise? Apesar de que a crise existir, é realidade, estamos inseridas nela. Estamos na terra, tudo o que acontece na terra vai nos influenciar. Mas o tabernáculo nos diz que nós somos religados com Cristo. E essa religação com Cristo nos religa com o Pai, com o Criador. Esse é o propósito do tabernáculo que nós temos aí, 3, 4 meses de estudo. Quem sabe até 5, porque hoje não passamos da primeira lição. Ficamos só até a metade. O tempo é muito curto, mas Deus, Ele vai fazer coisas extraordinárias para aquele que estiver no tabernáculo. Êxodo 25 diz: disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-a de todo aquele cujo coração o compeli a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecidos azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Estar em Cristo, o Senhor habitando em nosso meio. Versículo 9. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Glória a Deus. 25, 40. Versículo 40. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Capítulo 26, versículo 30. Como dizem, vamos navegar na Bíblia. Versículo 30, 26, capítulo 26. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Êxodo 39, versículo 42 e 43. Êxodo 39, 42 e 43. Acharam? Estão procurando ainda aqui, apóstolo. 42. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Quem quer ser abençoado? Glória a Deus. Números, capítulo 8, versículo 4. Números 8, 4.
Quem é esperto está olhando da tela. O candelabro foi feito de ouro batido, do pedestal às flores, conforme o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. Atos, capítulo 7, versículo 44. Atos 7, 44. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Entendido até aí? Amém. Hebreus 8. Quem escreveu o livro de Hebreus? Pegadinha. Não se sabe. Hebreus capítulo 8, versículo 4 diz: se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem num santuário, que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Diga agora, misericórdia. Será que nós fazemos tudo conforme Deus mostra para a gente? Será que nós temos seguido a nossa vida conforme o modelo que Deus planejou, preparou na criação? Será que depois que aceitamos a Cristo como nosso Senhor, nós seguimos o modelo que Ele nos mostra para sermos felizes, para sermos prósperos, para termos saúde, para termos uma boa família? Ninguém responde? Hein, Samara? A gente tem até medo de pensar sobre isso. Porque a resposta é clara. Não temos seguido o modelo que Deus preparou para nós. Já ouvi em algumas situações, eu até confesso que é mais em filmes e novelas, que a gente vê aquelas flashzinhos. Pouca gente fala isso, ou no convívio que eu tenho. Por que o mundo está desse jeito? Por que tem mendigos? Por que tem mortes trágicas? Por que tem violência? Por que tem fome? Que Deus é esse tão mau que criou o povo, as pessoas, para sofrerem desse jeito? E, no meu entender, quem faz essa afirmação é porque não conhece Bíblia e não acredita na Bíblia quando a conhece. Porque quando Deus criou a humanidade, não criou para viver a vida que nós levamos. A começar de Adão e Eva, que estavam muito bem lá no jardim. Estavam vivendo uma vida tão boa que não havia segredos, não havia mitos, não havia tradições. Estavam nus, não tinham nada que esconder, não somente fisicamente, estavam nus, mas também de emoções, de pensamentos, de ideias, sonhos, estavam ali.
mas ouviram quem não devia ouvir, que foi um intrusão ali no jardim. E aí veio a desobediência, caracterizada como pecado, e esse pecado afastou esse homem, essa mulher, a humanidade da presença de Deus. E ali Deus falou, não que decretando como sendo uma punição ou uma sentença, mas já era uma realidade. Você vai sair do Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden é santo, é sagrado, e não tem como o pecado, a desobediência permanecer aqui. Vocês estão expulsos, sai pelo portão. Botou lá 2 anjos para fechar, para que eles não retornem. E fora do jardim, tiveram que se vestir melhor, porque sol, calor e à noite, frio. Tiveram que plantar para comer. Lá no jardim não precisava plantar. O ambiente era tão agradável que nascia sozinho, crescia sozinho, fértil. E fora do jardim já não tinha mais essa qualidade. Então eles tiveram que cavar, plantar, cuidar, esperar crescer, e foi tudo isso acontecendo. E com o passar do tempo foi degradando, aí veio a inveja, o ciúme, Caim e Abel, veio a inveja de querer ser como Deus, Torre de Babel, os homens com poder, as pessoas querendo controlar outras, e aí desandou tudo, está hoje aí uma guerra formada há quase 60 dias, a segunda maior potência do mundo, com um paizinho pequenininho, mas que afeta todo o mundo. Então, é culpa de Deus? Não. Às vezes a gente vê na rua um veículo, eu vi até esses dias, foi ontem, era uma picapezinha, cheio não lembro o que era. Mas a picapezinha estava torta, com peso. Estava alta, pesada e torta. Aí eu pergunto, quanto tempo vai durar aquele veículo com aquela carga toda? Quanto de manutenção aquele motorista, aquele dono do veículo, vai ter que fazer para continuar usando o veículo? Porque todos nós sabemos que um veículo ele tem uma capacidade, uma lotação de pessoas, se for de passeio. Eu lembro que no Fusca se colocava 9, 8 pessoas dentro. Se colocava, né, Marta? Como cabia, não sei. E andava. Mas os veículos de hoje já não se faz assim, é 5, olhe lá. Tem veículos que no banco traseiro já tem o formato do assento para 2, 4 pessoas. Já quem fabricou já não está nem pensando em 5, apesar de que na lei registrar. E os veículos de carga, todos eles têm uma capacidade. 500 quilos, 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas. E além disso, se for carga, tem volume. Às vezes é um caminhão imenso, mas o volume que ele suporta é um peso X, não pode ultrapassar. Tanto esses carros abertos, se você botar a carga para fora dele, a polícia vai parar e vai dar uma punição e vai bloquear. Então, tem altura, tem largura. Então, quando Deus criou o homem para viver num ambiente propício para ele ser feliz e viver como Matusalém viveu, 960 anos. Enoque viveu 365 anos. Outros viveram 400, outros 500, outros 600, outros 700. Porque era um ambiente propício. Então, da mesma forma que o veículo tem uma regra, um manual, nós humanos também temos.
E com esse panorama todo de tragédia, de desastre, pecado, desobediência, está distante de Deus, Deus pensou assim, o único jeito agora de consertar esse negócio é enviar alguém que mostre para eles qual é o plano original. Vocês acreditam nisso? Só uma pessoa que acredita? Acreditam nisso? Sim. Muito bem. Mas Deus falou assim, esse povo é muito obstinado, é muito teimoso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar a chegada dessa pessoa. Primeiro eu vou separar uma nação. Aí pegou Abraão, transformado ali em tribos, e depois em nação. Dentro dessa nação, Deus vai fazer de tudo para que, aos poucos, as pessoas vão entendendo que Deus, Ele quer uma coisa duradoura, permanente, eterna. Então, quando chegar o mediador, o povo já vai estar preparado, não vai ser pego de surpresa. Então, Deus pega os hebreus, que são os descendentes de Abraão, e dá uma promessa, essa terra é sua. E vocês sabem o que aconteceu, teve fome, teve sede, não sei o quê, foram para o Egito, e ali houve, olha, volta para a sua terra. Mas o povo, nós somos muito imediatistas. Está tudo bem aqui, somos parentes do governador, todo mundo nos respeita, estamos com dinheiro, estamos trabalhando, sair daqui para quê? E foram os hebreus, os filhos de Jacó, ficando ali no Egito, e o faraó morreu, veio outro, e o faraó morreu, e veio outro. Esse povo está muito abençoado por Deus. Esse povo está muito feliz, está muito bem aqui. Vamos acabar com isso. Aí já é a humanidade, um querendo dominar o outro, e colocou os hebreus como escravos. Quando estivemos lá no Egito, o guia egípcio falou que não houve escravidão. Todos eles, hebreus, trabalhavam remunerados, viviam muito bem. A opinião deles, a Bíblia diz uma coisa, então não vamos entrar aqui no mérito da questão, são visões diferentes. Mas foi isso que nós ouvimos do guia. É claro que o ônibus todo riu dele na hora, mas tudo bem, né? Houve um respeito ali. E ali, como escravos, anos se passaram, e aquilo que o povo, os filhos de Jacó, os netos, os bisnetos, foram perdendo aquilo que Deus já tinha colocado dentro deles. O adorar, o servir, as leis, os mandamentos, que não haviam ainda as leis escritas, mas havia as leis orais. Aquilo que é passado de pai para filhos. Não está escrito em nenhum lugar, mas eu faço porque meu pai ensinou, minha mãe ensinou, e eu acho que é certo, é isso mesmo. Então, isso é que acontecia naquele tempo. Mas foi passando o tempo, como escravo sofrendo, sem condições de exercer as suas atividades habituais, e então esqueceram de Deus. Mas Deus não esquece da gente. Deus não esquece de você. Aí fez aquele negócio com Moisés, aquele negócio todo e tal, e foi lá e tirou os hebreus do Egito, levando pelo deserto. Mas só que aí, além de ter esquecido o que era adorar a Deus, quem era Deus, e no caso, já falei que em outros tempos, não era Deus, era Iavé. É o nome de Deus dos hebreus. Nós falamos de Deus, mas tem Deus para tudo quanto é lado hoje em dia. Então era Iavé. Eles tinham esquecido quem era Iavé, como que Iavé fazia e como era servir essa Iavé. E aprenderam muito o que era adorar os deuses do Egito. Por conta disso, Deus deu as pragas do Egito para mostrar o seguinte: olha, eu sou maior que os deuses do Egito.
todas as pragas, tudo aquilo que aconteceu, eram sobre as divindades do Egito, que foi ali abatida por Deus, e não há maior do que Deus, que além disso, ele tem controle sobre a morte e sobre a vida. Que é a última praga, morreram os primogênitos, mas aqueles que tinham o sangue de Cristo na vega da porta, não morreu. Então quer dizer que Deus tem controle sobre a vida e a morte. E ali no caminhando pelo deserto, o povo esqueceu rapidinho das 10 pragas, esqueceu rapidinho do mar vermelho se abrindo. Havia durante o dia uma coluna de sombra, nuvens que faziam uma coluna para dar tranquilidade para o povo caminhar no deserto. Eu e a apóstola vimos isso no ônibus, na estrada. Era muito distante dos lugares que a gente ia visitar. E num local lá do deserto, nós vimos de longe a sombra, num local específico. Tudo sol, mas a sombra, a nuvem, ela realmente fazia uma sombra naquele lugar. A gente entendeu, então era assim que funcionava. Em cima do povo de Israel, dos hebreus, tinha sombra. E eles podiam caminhar tranquilo. E à noite, muito frio, a apóstola subiu o Monte Sinai, não é? Eu não subi. Não me deixaram subir, gente. Não me deixaram. Fiquei chorando lá no hotel. Porque quem tem problemas, como eu tinha, pressão arterial, não pode subir. Por quê? É muito íngreme. Começa-se a subir no pôr do sol, que é quando o sol já não aquece. Tem que subir rápido, correndo, quase não tem parada. Chega lá em cima, no nascer do sol, no cume do monte, lá, bem alto, vê a paisagem, ora, faz o que faz. Muita gente vai como turista para adorar o sol, faz de tudo lá, não é? E a descida tem que ser correndo, porque o sol vai esquentando de tal forma que não suportaria ficar lá. Então, de noite havia essa coluna de fogo para aquecer, porque é muito frio à noite. Deus providenciou tudo para ir reclamar. Agora estou com fome, e mandou maná. Estudamos isso à tarde. Mas todo dia comendo a mesma coisa, diz a Bíblia que o povo falou assim, nós temos fastio desse pão. O que é fastio? Estamos entediados, estamos enjoados, estamos cansados, todo dia a mesma coisa. Aí lembra que Deus mandou codornizes, né? Comeram tanto que deu dor de barriga. Deu diarreia, porque já estavam muito tempo sem comer carne pesada e foram comer. Então, Deus viu o seguinte, esse pessoal aí tem que ser feita uma limpeza. Nós temos que tirar o Egito de dentro deles e resgatar a adoração a Yahvé como deveria ser desde o início. Então Deus falou a Moisés, esse povo aí não tem como entrar na terra prometida. Porque esse povo aí, ele não conhece o Deus dele. Antes de entrar na terra prometida, que é a nova Canaã, eles têm que saber quem eles estão adorando. Eles têm que saber quem é que vai mudar a vida deles. Então, Moisés, por favor, multiplica aí cada dia que você passou no deserto. Então, eles passaram de 40 dias que poderiam transcorrer o deserto, passaram para 40 anos. Então, você saiba, se você está passando provação, não é culpa de Deus. O deserto para nós é uma escola. Uma escola para você aprender, para nós aprendermos quem é o nosso Deus. E quem eu sou para esse Deus. Então, eles ficaram rodando no deserto, nessa escola. Então, Deus chegou aqui, como nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, Deus mostrou para Moisés, e estudamos no outro dia, sobre os dons espirituais, e aqui é o dom de conhecimento. Moisés viu uma maquete,
uma tenda, e Deus falou a Moisés: Moisés, constrói esta tenda do jeito que eu estou te mostrando. Porque vai ser desse jeito que esse povo vai voltar a ter comunhão comigo. É a forma que nós vamos ter de tirar o Egito, que é a escravidão e a opressão por outras divindades, para eles terem a opção de conhecer Yahvé e decidirem se vão continuar com Yahvé ou não. Tanto que nessa caminhada, muitos voltaram para o Egito. E também, muitos que eram do Egito, caminharam com eles no deserto, porque passaram a crer nesse Deus Yahvé. Hoje chamamos de conversão. E Deus sempre utilizou, desde o início, desde Gênesis até Apocalipse, o audiovisual. Porque é a forma que nós temos para aprender rápido, massificar e gravar. Então Deus fez mostrou aquela maquete e diz assim: pede ao povo que tragam ouro, prata, bronze, pele, tal, madeira. Aí eu perguntei aqui para os alunos: os hebreus eram o que lá no Egito? O quê? Escravo. Escravo, por acaso, tem ouro? Tem prata? Tem linho fino? Tem madeira de acácia, que era madeira nobre? Tinha alguma coisa? E como é que agora ali no deserto Deus pede isso para eles? Como? Quando você está ouvindo a Deus, Ele mesmo se encarrega de te dar o que você precisa para adorá-lo. Ele mesmo. Aquelas pragas acontecendo, os egípcios chegaram para os hebreus: olha, hebreu, vai embora. Só praga, só coisa ruim, vai embora daqui. Eu não posso, porque o faraó ainda não decidiu, não liberou. Olha, eu te dou ouro, te dou prata, te dou linho fino, vai embora. Os próprios egípcios começaram a dar bens. Sai fora, sai fora. Então, quando os hebreus saíram com os bolsos cheios, com as malas cheias. Receberam de tudo. Assim como nós, quando aceitamos a Cristo, nós recebemos tudo que nós vamos precisar na caminhada. Mesmo que a gente não valorize, mesmo que a gente não reconheça, mesmo até que a gente não veja, nós já temos tudo o que precisamos para adorar a Deus. Alguém fala assim: eu não tenho nada. Estava lembrando outro dia que nós ajudávamos os missionários ali na cidade de Quissamã. De vez em quando a gente ia lá socorrer eles. Estamos com fome, não tem nada para comer, que não sei o quê, não recebeu, não houve manutenção. E a gente saía para lá levando alguma coisa e chegava lá: o que tem aí? Não tem nada. Aí a apóstola, vocês sabem como é que é, né? Muito educada. Foi lá na geladeira, né? Abriu. Embaixo não tem nada mesmo. Aí abriu em cima. Aí tinha um pacote. O que é isso aqui? Isso aí é uma cabeça de peixe. Não dá para fazer uma sopa. Não dá para fazer um caldo. Então, aquele casal estava com fastio do pão. Arroz e feijão todo dia. E tinha alguma coisa na geladeira que não valorizaram. Então, creia, se você está no deserto, você tem tudo que você precisa para chegar na terra prometida. Você tem tudo que você precisa para continuar de pé e vivo, porque enquanto há vida, há esperança. E ali então, Deus chegou, deu tudo ali para eles, estão caminhando, murmuraram, ficaram rodeando no deserto. Agora Moisés chega lá no conselho, lá na reunião dos príncipes: olha, Deus me mostrou para nós fazermos assim, e é aqui que Deus vai se manifestar, Deus vai falar. Então, falem ao povo para trazer voluntariamente ouro, prata, bronze, carmesim, pele de carneiro, pele de cabra, não sei o quê. Aí entra o nosso ego, né?
eu nunca tive nada. Agora que eu ganhei ouro, eu vou dar para o pastor? Eu nunca tive nada. Agora que eu tenho um tecido de linho para fazer um vestido de casamento, que eu tenho um tecido para fazer uma coberta, um cobertor gostoso, eu vou doar, eu vou ofertar? Mas o que Moisés falou aqui é muito claro. Voluntariamente. Com o Senhor, nada é obrigado. Jesus falou, quem quiser vir após mim, quem quiser. É tomar a cruz, sim. Tem sacrifício. Mas é um sacrifício que vai te levar para a eternidade. Façam tudo conforme eu estou te dizendo. Não foi Moisés que construiu o tabernáculo. Foi o povo. O pastor, o apóstolo, a apóstola, só administramos. Governamos, se quiser falar melhor. Lideramos. Mas quem proporciona condições para Deus se manifestar são todos vocês. Todos temos essa participação. Deus falou assim, olha, separa alguém que seja excelente em fazer isso tudo que Deus está mostrando. E separaram 2 homens. Esses 2 homens separaram suas equipes. Avisa o povo para trazer as ofertas. O povo começou a trazer as ofertas. Aí alguém chegou lá no ouvido de Moisés, fala para o povo que já tem muita coisa. Já ofertaram muito. Já passou do planejamento. Está sobrando. E Moisés teve que dizer para o povo, olha, pode parar de trazer, porque o cofre, o orçamento já está preenchido, está tudo muito bem, não precisam fazer sacrifícios desnecessários. Deus só vai te pedir aquilo que você pode dar e tem para dar. Ele não vai pedir a mais. Mas nós lemos várias vezes, e foi isso que Deus pediu para falar hoje à noite. Faça conforme Deus tem te mostrado. E isso vai fluir na sua vida em todos os setores. Espiritual, emocional, físico, profissional, financeiro. Imagina se eu não tivesse escutado as instruções do médico. Eu tinha sido curado da diabetes? Talvez. Jesus cura. Jesus cura. Mas até agora ele não falou assim, seja curado da diabetes. Não falou para mim. Alguns são curados. Sabemos que conhecemos pessoas que foram curados de doenças incuráveis. Mas no meu caso, Deus não falou, está curado. Então eu tive que continuar o tratamento. Vários médicos rolaram. Até que nós seguimos à risca. Medicação, mudança de alimentação e mudança de hábitos. 2 anos. Não é isso? 2 anos? Para chegar a esse resultado. Então, se eu não faço conforme o médico instruiu, conforme o modelo que ele me deu, a saúde estaria pior, com certeza. Que a nossa tendência, desde Adão, é sempre o pior. Mesma coisa quem está estudando no colégio. O professor diz assim, olha, vai cair raiz quadrada. Aí a Luana chega assim, eu não gosto de raiz quadrada. Eu vou estudar multiplicação. Aí vem a prova e cai o quê? Raiz quadrada. Qual a nota da Luana? 0. Então, fazer conforme o modelo que está sendo apresentado para nós. As mulheres estão conversando sobre isso já há um tempo, sobre saúde emocional. Aí tem o terapeuta, tem o psicólogo, tem o psicanalista, tem
os profissionais da área e faz assim, olha, faz assim, 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 assim. Não, mas olha, é que eu não gosto, eu não quero, eu não posso, não sei o quê. Mas aí o profissional que nós procuramos, que você procura e pediu ajuda, diz assim, olha, se você quer ter esse resultado, tem que fazer assim, assim, assim. Aí não segue a instrução do terapeuta. O que acontece? Esse terapeuta não presta. Vou procurar outro. Aí procura outro e não resolve. Porque o problema não está em quem dá o modelo. O problema está em nós que não seguimos o modelo apresentado. A vida profissional é a mesma coisa. Nós chegamos numa empresa, aí, quando a gente se candidata, falam como vai ser, como vai ser, como vai ser. Aí chega lá, assina um contrato, assina a carteira. Aí, quando o primeiro dia de trabalho, descobre que não é bem as que falaram. Diferente. Isso acontece muito. Ali naquele dia nós temos a opção. Ou eu continuo ou saio fora. Uma decisão nossa. Bem, não apresentaram isso, não foi a proposta, não quero, não concordo, cancela tudo que eu vou embora. Mas se eu fico, eu estou, entre aspas, dizendo assim, eu aceito isso que está sendo apresentado. Aí tem o chefe, tem o diretor, tem o encarregado, tem os funcionários mais antigos, e todo mundo segue um procedimento, segue um modelo. Não sendo errado, não sendo crime, não sendo ruim para a minha dignidade, e eu vou fazendo. Eu sigo o modelo dos procedimentos que está sendo feito naquela empresa. Vou continuar nela? Vou, porque eu estou seguindo os procedimentos. Não, isso aqui não é assim não, está errado. Não, mas todo mundo faz assim. Não, mas não é assim que faz não. Mas o chefe mandou fazer assim. Não, mas não vou fazer não. O que acontece? Demitido. Você está errado? Tá, porque desobedeceu a chefia. Mas o que você está fazendo é certo? Bem, se fosse adotado como modelo, seria o correto, seria o justo. Mas não é o modelo aplicado naquela empresa. Então, onde eu estou, eu preciso seguir um modelo. E nós estamos falando aqui de seguir um modelo para ser feliz. Um modelo para ter sucesso em tudo aquilo que eu colocar a mão para fazer. E o propósito do tabernáculo era haver uma reconciliação do homem para com Deus. Então Deus ali naquela maquete, Ele mostrou como seriam os objetos, o tamanho da tenda, o tamanho da cerca, qual cor, qual modelo de material, tamanho, tudo Deus mostrou. Aí conforme eles foram construindo, Deus foi mostrando para Moisés como usar aquilo tudo. É claro que não foi de uma hora para outra. Demorou. Para você ter ideia, no tabernáculo não se usou martelo nem pregos. É tudo de encaixe. Os metais foram fundidos, mas tudo de encaixe. Por quê? Porque Deus não força a barra com você. Ele faz encaixar tudo. A sua vida espiritual, com a sua vida familiar, sua vida emocional, sentimental, sua vida financeira. Ele vai encaixando. Se você deixar Ele fazer. E com certeza, Ele vai usar os canais dEle. Os agentes dEle. Moisés era o legislador. Para os judeus, o maior profeta. Que ele falava aquilo que Deus mandava falar. E ali, Moisés separou aqueles especialistas para conduzir a obra. E esses especialistas separaram as suas equipes. E não é assim que é na igreja. Deus coloca um anjo da igreja, como fala em Apocalipse, que é o pastor, que é o canal de Deus, para liderar especialistas
equipes de trabalho, para que no final o povo tenha uma comunhão com Deus. Esse é o propósito. Para que em algum momento, momento necessário, Deus fale e aquela fala de Deus se achegue ao povo. Então, nós, como filhos de Deus, estamos no reino de Deus, como diz a Bíblia, brigando contra os aguilhões, dando murro em ponta de faca. Nesse reino tem que ser feito assim. E aí nós acabamos, com o nosso egoísmo, o nosso jeito de ser. Eu nasci assim, eu cresci assim, e na cabeça eu vou acabar morrendo assim. Só que Deus tem coisa melhor para nós. E nós precisamos tirar o Egito de dentro de nós, tirar aquilo que nós aprendemos. E não queremos dizer que o que nós aprendemos é errado, é pecado. Não é entrar nessa questão. É saber hoje qual é a melhor forma, qual é o melhor modelo para eu ser feliz. O que eu fazia na igreja há 20 anos atrás, eu não faço hoje. Aí outro dia estávamos ouvindo uma pregação que o pregador dizia, que nós mudamos as regras, tem gente mudando as tradições, tem gente mudando, tem que permanecer no antigo, tem que permanecer no antigo. Bem, no antigo não ia ter transmissão pela internet. No antigo as meninas aqui, você aí não ia ter a Bíblia, nem o louvor para poder copiar. No antigo, o operador de som não estaria sentado na cadeira confortável, não precisava nem ficar em frente à mesa. No antigo, eu usava coisa datilografada, porque o hino da harpa, coletânea de hinos, xerocava. Hoje tem um data show para fazer isso. No antigo, eu não podia usar bermuda. Um calor miserável no Rio de Janeiro, 45 graus. Tinha que usar terno. Não, porque crente tem que... As igrejas que usam isso, glória a Deus. Eu estou aqui por causa do frio. Mas as igrejas que usam, eu usei por muitos anos. Cada igreja com cada um. Mas naquele tempo era obrigado, que se não usasse, não era crente, não era espiritual, não tinha condições de trabalhar na casa do Senhor. Meu paletó tinha um rasgo atrás, eu fui punido porque o paletó não pode ter rasgo atrás no paletó. É aquilo que Paulo fala, vocês estão jogando peso em cima do povo, impedindo que o povo tenha comunhão com Deus. É isso que Paulo falava. O que me leva para o céu? O terno ou o sangue de Jesus? O que me faz ser um cristão? Amar ao próximo como a mim mesmo ou ter uma aparência de crente, que é o que acontecia. E hoje em dia muita coisa acontece. Bate na mulher em casa, na igreja, que bonitinho, que maravilhoso. Não é? Então, Deus não está vendo essas coisas para punir ou para levar para o céu. Deus quer que aqui na terra a gente se ajuste ao modelo que Ele criou para o homem ser feliz. Como a humanidade não quer, escolheu isso, não fazer, desde Babel, desde Gênesis, Ele falou assim, eu vou separar um povo, para esse povo ser um modelo meu na terra. Estamos nós no tabernáculo, recebendo as revelações, as ordenanças, os mandamentos. Se você seguir esse modelo, você vai ser como aquele veículo que é usado exatamente para o que foi construído. Vai durar anos. Vai ficar aí a eternidade fazendo o que tem que fazer. Ficar doente não é propósito de Deus. Tanto que viviam anos e anos atrás. Ter rixas entre irmãos nunca foi propósito de Deus. E não precisava de Bíblia para isso. Eu lembro que
Essa semana meu irmão fez aniversário e ontem nós fomos visitá-lo. Está dodóizinho, doentinho, 70 anos. Está lá, sofrendo, infelizmente. E eu lembro que meu pai não permitia bebida e nem fumo dentro de casa. Meu pai não era cristão, não era nada assim de religioso. Foi ser depois outras linhas. Meu irmão não fumava dentro de casa, por respeito a ele. Ah, mas é um falso. Não é questão de ser falso. É questão de respeitar uma autoridade. Respeitar algo que já foi colocado. Então a humanidade perdeu esse respeito. Infelizmente. Mas Deus está resgatando isso. Já há um bom tempo Deus está resgatando. É a nossa luta. Nós estudamos isso aí na Escola de Dons. É o caráter e o amor que Deus está fazendo aflorar. Paulo falou assim: eu me faço de louco para ganhar os loucos. Então aqui na Igreja Mais Vida, quem quer trabalhar, trabalha. No meu tempo, irmã Samara, só batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, falando em línguas, dizimista e fardado. Só desse jeito é que trabalhava na igreja. Mulher, fique calada na igreja. Não é isso, irmã Cíntia? Mulher podia ser professora de escola bíblica dominical e líder do coral e líder do círculo de oração. Ah, e sim, esposa do pastor. A apóstola foi muito esposa do pastor. Esposa do pastor. Aí falaram assim: apóstolo, que nós fomos consagrar apóstolo. Apóstolo não é bíblico, não pode. Por que não pode apóstolo? Apóstolo é só quem andou com Cristo. Eu ouvi muito isso. Mas Paulo não andou com Cristo. E era considerado apóstolo. Não, mas foi só naquele tempo. Perdi muitos amigos pastores por causa dessa questão. Né? Não pode, engraçado, apóstolo não pode. Mas irmã Daiane, missionária pode. Porque a mulher podia ser missionária. E onde na Bíblia está escrito que tem missionária? Onde? Então, são questões humanas, não são questões de Deus. O tabernáculo foi levantado para isso, para desfazer essas ideias e resgatar o homem ao original. Filho de Deus, contato direto com Deus, comunhão, andar como Enoque andou, e andou tão bem com Deus que Deus falou: vem para cá, Enoque. Antes que te desacertem aí, antes que te desandem, vem para cá que está muito bom andar com você. Eu tenho um propósito contigo. Elias foi a mesma coisa, Joyce. Elias estava lá fazendo o que fez, entrou em depressão, entrou em dificuldade, fugiu, mas fez. Aí Deus falou assim: Elias, vem para cá. Eu tenho uma coisa para fazer com vocês dois. Tudo que Deus faz tem um propósito. Aí lá no Novo Testamento, lá em Apocalipse, na grande tribulação, diz que 2 testemunhas que estiveram mortas se levantarão e falarão do Messias, pregarão o reino de Deus. Quem são os 2 que sumiram? Para mim, na Bíblia do apóstolo Pereira, são esses 2 lá na grande tribulação, Enoque e Elias, que estarão ali dando testemunho de Deus. Para mim. Então, quando Deus fala para você, segue um modelo, é porque é o melhor para você. Houve situações dos hebreus querendo fazer conforme eles achavam. Teve um culto maravilhoso, Samara. Olha, o vocal, as 3 aqui, 4 agora, né? São 4. 4 estavam aqui maravilhosas, dança, tinha até danças.
Estava um culto extraordinário. Saíram da igreja, foram para casa, continuaram adorando a Deus. Falaram assim, que está tão bom, vamos voltar para a igreja adorar. Fazer uma vigília, e voltaram. Entraram no tabernáculo. E houve um trovão. O que houve? O que houve? É tiro aonde? É bomba aonde? É granada aonde? O que houve? Aí chegaram numa tenda, fumaça saindo para tudo quanto é lado. O que houve? Morreu. Por que morreu? Estavam cantando, estavam adorando, estavam servindo a Deus. Tinham um coração com sinceridade. Mas não seguiram o modelo. Numa outra situação, depois do tabernáculo, bem lá para frente, já nos reis, né? A arca foi roubada, voltou para casa, botaram numa carroça, e foi caminhando, e aí a carroça passa num buraco, e a carroça vira, a arca da aliança ia cair. Aí foi lá um crente, com todas as boas intenções, segurou a arca. O que aconteceu com ele? Morreu. Seguir o modelo, havia ordenanças, existem leis e mandamentos que precisam ser cumpridos. É claro que lá no Antigo Testamento era literal. Para nós hoje é uma simbologia espiritual e emocional que nós deixamos desapercebido. E nós temos que ter o cuidado de ler na Bíblia tudo. Nós temos a tendência de ler o gostoso, o bom. No tabernáculo tinham várias festas. E nas festas sempre começavam com ofertas de cereais ou de animais. Algumas cerimônias eram feitas assim. Olha, o sacerdote, você vai receber do povo a oferta, sim. Aí você tira a coxa, você tira não sei o quê, e você vai comer em casa, tá? É o sustento da sua família. Mas o resto você bota no fogo, que vai ser subir a Deus em sinal de adoração. Beleza. Tinha outras festas que Deus falava assim, olha, o sacerdote, você está passando necessidade toda, estamos em crise, a gasolina aumentou, muito bem, mas essa oferta aí não, você não vai pegar nada. Vai tudo para mim, bota tudo no fogo. E o sacerdote pegava aquele animal, molava, tirava o sangue, botava no fogo e blum, tudo para Deus. Outra festa, dizendo assim, olha, sacerdote, está recebendo um animal aí? Estou recebendo, está tudo muito bom, você está precisando? Estou precisando. Mas olha, nem eu quero essa oferta. Essa é a oferta de pecado. Pega e solta no deserto, que eu não quero nem ver. Então, tudo com Deus tem um propósito. E se você não conhecer a Bíblia, você vai estar fora do modelo e vai estar sofrendo sem necessidade. Demorando muito mais, sofrendo muito mais, para viver a felicidade que Deus tem te prometido para viver. Diga aí, palavra dura, apóstolo. Com Deus não tem meio termo, não. Deus, esse Deus, ele não nos engana, ele não tem ilusão, ele não tem uma enfeite, não tem. Ou é, ou não é, diz a palavra de Deus. Sim, não. O que passar disso é do maligno. E nós sofremos por não conhecer a Bíblia. A Bíblia fala claramente sobre isso. Errais não conhecendo as Escrituras. Mas como que eu vou conhecer se não tem quem me ensine? O eunuco falou isso. Eis-nos aqui. Igreja Mais Vida, a igreja ali da esquina, a igreja do outro bairro, a igreja não sei aonde. Passamos ontem ali pela Barra. Gente, eu fiquei meio que assustado, Lucas. Cada igrejona, Lucas. Bonitas, imensas. Centro de convenções da igreja tal. Isso quer dizer que nós do Rio de Janeiro estamos sofrendo? Porque não vamos até onde estão aqueles que podem ensinar. Porque aqui o tabernáculo era o centro.
As tribos ficavam acampadas em volta. A gente vai estudar sobre isso. A tribo de Judá na frente e a tenda era voltada para o oriente, que é onde nasce o sol. O povo tinha que ir até o tabernáculo. Eu já vi cliente dizer assim, a igreja não me visita, a igreja não me liga, a igreja não faz isso. Tá, tudo bem, a igreja não fez. E você, por acaso, quando pôde, você foi na igreja? Você marcou presença lá? Você fez alguma coisa para a igreja sentir tua falta? Ou a igreja está batendo um pau porque você não foi no culto? Menos um. É misericórdia, mas tem gente que é salgado demais. E a igreja, puxa, menos um para me preocupar. Mas a igreja está aberta, o tabernáculo está aberto. O povo, por ordenança, tinha que ir até o tabernáculo. E ali conversar, confessar, ofertar aos sacerdotes. O sacerdote ouvia e... Isso é coisa feia, não sei o que fazer, espera aí um pouquinho. Aí o sacerdote ia até Moisés, olha, pegou ali aquela família, aquela casa, eu não sei o que fazer não, Moisés, olha, tá feio lá. Aí Moisés faz isso. Aí o sacerdote falou, olha, você faz isso, segue o modelo. Aí daqui uma semana que vem voltava a mesma família, olha, não deu certo não, a gente está brigando mais, está desentendimento, está faltando comida. Aí o sacerdote, Moisés, olha só, deu certo não, essa dica aí não funcionou. Espera aí, aí Moisés ia até o monte, ia até Deus, olha só, esse povo que tu me deu está queimando minha mufa. Aí Deus falava com Moisés voltava lá, aí castigava. Porque nós, às vezes, só aprendemos na dor. Às vezes só aprendemos sofrendo. Deus já deu o modelo. Aí Ele faz de uma forma audiovisual para que a gente realmente aprenda e seja feliz. Vamos espiar, foram 12. Aí voltou lá todo mundo, não, tem inimigo, tem grande, é poderoso, não sei o que, a gente não pode, não vai dar certo, não vamos conseguir, é derrotado. E 2 levantam assim, não, se Deus foi conosco até agora, quem será contra nós? Quase foram apedrejados, irmã Simone. Junto com Moisés, Deus teve que intervir. Mas esses 2 é que entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou, tadinho. Assim como vocês devem orar pelos seus pastores. Às vezes a gente não recebe a bênção de Deus por tanta coisa. E 2 na Bíblia, nós vamos ver no tabernáculo, a numerologia fala de testemunho. Jesus separou 70 e mandou de 2 em 2. Darem testemunho de Jesus. Então o Senhor, Ele quer te fazer feliz. Quem quer ser feliz aqui? Então a segunda dica, não queira ter razão, queira ser feliz. Vamos adorar a Deus? Passamos do tempo, os conselheiros vão me brigar comigo depois. É o preço que o pastor tem que pagar por trazer a mensagem que Deus mandou para você. Você que está aí, baixe seus olhos. Você ore ao Senhor. Medite assim, Senhor, qual foi o modelo de vida que tu já me deste? O que tu falou comigo que eu ainda não faço? O que eu estou adicionando que está atrapalhando o meu mover? O que eu estou deixando de fazer que impede que a felicidade chegue para mim, na minha casa? O que eu estou botando como crente, como filho, como pai, como cônjuge, como profissional, que está me trazendo prejuízo? Senhor, eu sou daqueles que eu gosto do certo, do correto. Eu tenho razão e eu estou persistindo na razão.
Não queira ter razão. Queira ser feliz. O ceder é de Deus. O abrir mão é de Deus, porque o Pai te amou de tal maneira que enviou o seu único filho. Ele cedeu por você. Jesus cedeu a vida dele na cruz por você. E você não pode ceder para o seu cônjuge, não pode ceder para os seus filhos, para os seus pais, para o seu patrão, para o seu vizinho, para o seu pastor. Medite sobre isso durante essa adoração. Porque quando nós orarmos, Deus quer que você tenha na sua mente um modelo. E lemos aqui várias vezes, Deus repetiu 25 vezes para Moisés: faça conforme o modelo que eu estou te mostrando. Tenha a vida que eu estou te mostrando para você ter.